Um dia eu encontrei pessoas do grupo dos Abraham no workshop e elas me falaram a sua aparência é de US$ 1 milhão. E eu pensei, eu me sinto assim. Então a pergunta é, por que eu não tenho esse 1 milhão ainda? E a plateia deu risada. Eu estava lembrando de uma época, até antes de eu conhecer os seus ensinamentos, em que eu pensava, não seria legal ser pago por existir? Esse é o meu sonho. Cada vez que eu sorrio, centenas de dólares entram na minha conta. Algumas pessoas riram, outras aplaudiram. Eu quero isso, eu quero dizer para as pessoas: você só relaxa e tudo flui para você, não tem segredo. E o Abraham, se você conseguir aceitar que a corrente de energia não física, que é a fonte de todas as coisas, inclusive de você, realmente flui para você toda vez que você sorri, e aí você diz: beleza, Abraham, mas eu prefiro o dinheiro. As pessoas deram risada. E nós dizemos: mas é a mesma corrente, é o mesmo rio, é a mesma vibração. A vibração que permite o fluxo da corrente é a mesma vibração que permite os dólares. Se você conseguir entender que existe uma corrente, um fluxo ou fonte de bem-estar, e se você se alinhar com tudo isso, o que você considera bom irá fluir para você. Mas na sua pergunta está a sua resposta. Quando você diz, eles me dizem que eu tenho a aparência de US$ 1 milhão, mas eu não tenho US$ 1 milhão, a vibração dominante que você está passando para o universo é: eu sou alguém que não tem US$ 1 milhão. Então você precisa mudar o sinal que você está emitindo. Então a pergunta é: como oferecer um sinal que é diferente da realidade que eu estou vivendo? E nós dizemos: o universo não liga se a sua vibração que você está emitindo é em resposta a algo que você está vivendo ou em resposta a algo que você está imaginando. Ele só entende que esse é o sinal que você está emitindo. Sabe quando o estacionamento de uma empresa projeta uma luz no céu, como se fosse o sinal do Batman? E se você seguir a luz, você encontra a empresa e vê o que está acontecendo? Você, de forma semelhante, também projeta uma luz no céu. E o universo está respondendo ao que você está projetando. Mas a maioria de vocês estão projetando um sinal fraco, porque vocês querem US$ 1 milhão, mas pensam, mas ainda não chegou. E com isso você emite uma vibração mais baixa, sendo que o seu desejo tem uma vibração mais alta. Então você diminui a força do seu sinal. E com isso, ele não está sendo recebido como seria se você purificasse ele. Então você poderia tomar uma decisão e trabalhar para encontrar o sentimento dessa decisão. E então você sentiria o poder dessa decisão. E o convidado: então, várias vezes nos últimos 6 meses eu consegui encontrar o sentimento. Eu lembro um dia em que eu consegui manter esse sentimento por umas 10 horas. E eu tenho vivido situações em que o dinheiro entra com facilidade para mim, mas não na quantidade que eu queria. E o Abraham: viu? Você fez isso de novo. O dinheiro flui para mim, mas não na quantidade que eu queria. Então, a sua mente, que quer ser objetiva e falar sempre a verdade, acaba te mantendo onde você está. E o convidado: ok, mas então eu preciso esclarecer melhor, porque eu acho que eu consigo manter o sentimento. Então eu preciso entender onde que eu tropeço. E o Abraham: nós podemos te mostrar. É uma questão de ter crenças a respeito de dinheiro que faz tempo que você carrega por ter ouvido de outros e que você ainda está oferecendo. Então, até você parar para realmente mudar essas crenças e se sentir bem por 10 horas ajuda muito. Mas lembre-se, a rolha irá boiar a não ser que você a segure debaixo d'água. Então, nos 68 segundos, ou nas 10 horas, ou o tempo que for que você conseguir se manter sentindo prosperidade, o universo captou o sinal. Ou seja, você já lançou. Se você nunca mais pensasse sobre isso, o que você quer entraria para você. Os dólares fluiriam. Mas você está pensando sobre isso de novo e você está pensando que ainda não aconteceu. Você está pensando na ausência do que você quer. Então, só complementando um pouquinho, o que o Abraham está dizendo aqui é que a gente não precisa ficar mantendo o sinal por horas e horas ou dias seguidos, né, da vibração correspondente ao que a gente quer. Se você por alguns segundos conseguir ter a certeza que vai ser atendido, então lançou o pedido e vem aquela sensação de bem-estar, de gratidão que vai ser atendido e acabou. Se você não pensasse mais sobre isso, já seria suficiente.
Então o Abraham está lembrando que se a gente não atrapalhar essa questão da rolha, né? Se você segurar debaixo d'água, você está criando uma resistência desnecessária, mas ela poderia boiar e você não precisa fazer nada a respeito. Então, da mesma forma, a gente não precisa ficar mantendo a vibração, não precisa ter uma atitude ativa. Se você pensou nisso com essa sensação de naturalidade, de facilidade, e se não voltasse a pensar sobre isso, as coisas já aconteceriam. É que a gente tem muita dificuldade porque a gente fica olhando para o fato de que não aconteceu ainda e a gente ativa todas as nossas crenças negativas novamente. E o Abraham está dizendo aqui que a gente precisa trabalhar essas crenças negativas e conseguir, com treino, ir mudando para que elas venham menos na nossa cabeça. E a gente poderia treinar também, pensar menos sobre a situação que a gente quer tanto que aconteça. Então, continuando aqui. Se você pegar o graveto que tem abundância em uma ponta, ele tem falta de abundância na outra. Então, deixa eu só explicar isso para vocês também. Essa analogia que o Abraham faz com o graveto é querendo dizer que cada partícula do universo, eles falam isso, ela tem nela o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, sempre está presente as duas coisas. Então, eles falam que ao tocar sua atenção em algum assunto, você está ativando os dois lados, as duas extremidades do graveto, o que você quer e o que você não quer. E que a gente precisa treinar, focar mais atenção no lado do que a gente quer. Então, voltando aqui. O graveto que tem saúde em uma ponta tem falta de saúde na outra. E o que acontece com a maioria de vocês é que quando vocês pegam o graveto de um certo tema, vocês ativam as duas pontas ao mesmo tempo. Vocês vibram contraditoriamente as duas pontas ao mesmo tempo. E o que nós queremos que vocês façam é deliberadamente, obcecadamente, vibrar na direção do que você quer. E isso só precisa de um pouco de treino. Mas só lembrando, tá, gente? Isso não significa ficar com vibração de esforço tentando manter aquela vibração. Não é nada disso. É só percebeu que focou na direção errada, acha um pensamento melhor. Volta a atenção de novo para o que você quer. Voltando aqui. Nós conversamos com um homem uma certa vez que era um ator. E ele tinha alguns bons empregos, mas nada que realmente agradasse a ele. E tinha uma nova série começando e eles transmitiram apenas 3 episódios, então ela foi cancelada. E ele estava bem desencorajado quando estava conversando com a gente, porque parecia que essa série ia ser o que iria fazê-lo deslanchar e de repente tudo evaporou. E ele nos perguntou, totalmente desencorajado, o que fazer. E nós dissemos que as pessoas que estão contratando os atores para fazer parte do elenco, vocês não acham interessante que parece que eles contratam sempre as mesmas pessoas que aparecem em todos esses filmes? É como se não houvessem outros talentos disponíveis, apenas aqueles. E nós dissemos que a razão pela qual eles são escolhidos não é necessariamente porque são a pessoa perfeita para o papel em todos os aspectos, mas porque a vibração deles está em sintonia com o sucesso que o diretor quer para esse projeto. Então, sucesso traz mais sucesso. Porque já que vocês são observadores e tendem a emitir vibrações decorrentes do que estão observando, se você vive sucesso, você continua emitindo uma vibração de sucesso. E o universo continua aceitando isso como seu ponto de atração. Então, quando você já tem algo que você quer, que você pode observar, fica fácil. Mas o que fazer no começo? Como qualquer pessoa consegue o primeiro emprego? Você nasceu numa família que já tinha o caminho ou você criou uma vibração que se encaixa com o que você quer? E nós dizemos que você pode criar uma vibração que se encaixa com qualquer coisa. E ele perguntou, então o que você sugere que eu faça? E nós dissemos, nós iríamos fingir que há muitos projetos que você acabou de viver e que você foi muito bem pago e que há muitos projetos grandes para os quais você foi escolhido e que irão acontecer nesse ano e no próximo. E que agora você está em uma pausa de uns 2 meses em que você não precisa fazer nada. Nessas condições, como você se sentiria? Ele disse, eu sentiria um alívio. Eu sentiria que estava de férias. E nós dissemos, nós sugerimos que você tire férias, que você, todo bem-sucedido como você é, sabendo que já teve todo esse sucesso e que tem tanto mais sucesso para vir, que você vá e se apresente ao universo como essa pessoa. E foi o que ele fez. Ele foi para a Europa, levou sua companheira e enquanto ele estava lá, o chamaram para um projeto. Porque em vez de permitir que o desapontamento o mantivesse em um lugar em que ele não tinha acesso ao que ele queria,
Através de visualização, ele se colocou numa vibração que fez ele encontrar com aquilo. Vocês entendem? Tudo tem a ver com encaixar a vibração, identificar com o que você quer encaixar, com o que você quer dar match, com o que você quer sintonizar. Então dê um jeito de gerar uma vibração dentro de você que se encaixa com o que você quer.